Olá, aqui pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Vamos lá, nossa pergunta é: como você está? Os dias estão bem chuvosos, né? Bem úmidos, né? Espero que você esteja bem abrigado, acolhido, bem aquecido, porque dias como esses serão dias que a gente pode receber a volta de Jesus. Há alguns relatos bíblicos que diz que devemos orar para que a volta de Jesus não aconteça no inverno, ou em tempos de festas, ou em tempo em que a gente esteja distraído com as coisas desta vida. Contudo, todo bom cristão deve estar atento todos os dias nas suas atitudes e atos para que a volta de Jesus seja, assim, agilizada pelo nosso Deus. A demonstração de amor e misericórdia de Deus está no fato de que ele ainda não voltou. Ele, que eu me refiro, ao Senhor Jesus. Porque se aquele dia Deus não estivesse, de fato, usando da sua graça, do seu amor para conosco, e isso também, de certa forma, servindo os seus propósitos, muitos de nós estaríamos perdidos. Mas a lição de hoje fala sobre isso, fala sobre a vitória da verdade. A carta, ou a epístola a qual nós estudaremos hoje, e lógico, como eu sempre falo, a gente não vai ler a lição para você, mas dar um norte para você de como encarar os tópicos e o conteúdo da lição, vai falar da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, dos versos 8 a 18. Ele faz aqui um relato, faz aqui uma advertência sobre a volta de Jesus. Ele começa dizendo de que a Bíblia fala de que 1000 anos para Deus é como um dia. Ou seja, o nosso Deus, ele não está limitado pelo nosso tempo, chamado Cronos, e sim no seu tempo, na língua grega também, chamado de Kairos. Então, eu queria dar a você um aspecto do que estava acontecendo no período da escrita, ou de que foi registrada a segunda epístola de Pedro aos cristãos do seu tempo. Pedro estava vendo que a igreja estava vivendo uma grande perseguição. Na sua fé, a sua convicção estava sendo solapada por falsos mestres e pessoas que não estavam interessadas em que a verdade realmente fosse pregada. Então Pedro se encontra num momento em que ele tem que revitalizar a fé dos crentes, falar do seu testemunho, falar da sua experiência com Cristo, para que outras pessoas pudessem estar, ou as pessoas do seu tempo pudessem estar convicta de que a volta de Jesus aconteceria. Eu gostaria de dar a você alguns detalhes importantes dessa carta, para que você entenda de que Deus se preocupa com a gente acerca da sua vontade, de que a gente conheça a sua vontade e entenda a sua vontade. A carta de Pedro, ela foi escrita mais ou menos no ano de 68 depois de Cristo. Um fato importante: Paulo é fonte da carta de Pedro. Pedro fala alguma coisa, ou melhor, ele trabalha os temas como graça, olhando para os escritos de Paulo. Os personagens desse capítulo, o próprio Paulo, Pedro e Jesus, e sabendo de que o tempo se abreviaria e de que as coisas realmente poderiam fugir da sua esfera de pensamento, fé e a demonstrações, Pedro então leva os crentes a pensar de forma firme na promessa da volta de Jesus. O que deve ser para nós um motivo também de esperança, porque essa é a esperança, segundo o texto que o pastor Ronaldo escreveu, Ronaldo Gomes. Ele diz que é a esperança áurea do crente, ou seja, a esperança de ouro. Se nós estamos nessa vida esperando outras coisas que não seja a volta de Jesus, eu posso dizer para vocês que estamos errando muito feio. Mas eu gostaria que você não se furtasse da oportunidade de ler a revista. Ela está bem resumida e fala dos tópicos que nós precisamos estar focados para que essa esperança ou a promessa da volta de Jesus esteja bem claro do que nós temos que fazer e da postura que nós temos que assumir. Num tempo tão difícil, cheio
de filosofias, ideologias, aonde nunca, em tempo algum, se teve tanto acesso às informações, a conteúdos, a conhecimentos e tantas coisas espalhadas pela internet, mas nunca houve tanta ignorância intelectual sobre esses assuntos relacionados principalmente quanto à volta de Jesus. Então, a demonstração que Pedro faz é lembrar. A primeira coisa que ele faz é lembrar da promessa. Então, a lembrança de que, quando a gente faz o cerimonial da ceia do Senhor, lembrando de que o próprio Jesus fala assim, fazer isso em memória de mim, e ele complementa dizendo até que eu venha. Então, até lá, o que nós temos que fazer? Jesus voltará com certeza, isso é uma promessa irrevogável. Quando a gente olha para esse termo promessa na Bíblia, a raiz e o verbo que está falando, da palavra, do vocábulo que está sendo dito ali, é de uma promessa feita não por um homem qualquer, mas uma promessa feita pelo próprio Filho de Deus. Então, existe essa certeza, e pode reinar no coração do crente, de que Jesus voltará um dia. Isso é a garantia dele. Ele fala isso lá em João 14:6, né, que é o mais conhecido, mas ele fala em nos primeiros versículos desse capítulo, que ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele ainda fala assim, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar vocês, para que vocês estejam eternamente comigo. Aqui, alguns tópicos que são importantes nessa lição. Diz assim, a demora é uma evidência da eternidade. Ou seja, Deus não está preocupado com o nosso cronos, nem preocupado com o tempo dessa terra. Ele tem o domínio de todas as coisas. Portanto, ele sabe o momento certo de que isso vai acontecer. Ou seja, a demora, pelo texto que nós estamos lendo na Bíblia, é uma evidência de eternidade. A demora é um exercício da paciência. Irmãos, precisamos ter paciência, não só no sentido de você estar encarando uma situação difícil, ou de você estar sendo abusado na sua condição, e você ser paciente, mas paciência no sentido também de perseverar, de constância, de continuidade. Demora também na incompreensão dos projetos. Olha só, é importante a gente entender de que Deus, ele é um Deus de amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele sabe os motivos que hoje estamos envolvidos, todos nós, da expectativa, de tantas coisas que estão, de prazeres desse mundo, e podemos dizer assim, da tecnologia e das coisas que hoje nos cercam, e o conforto que essas coisas nos traz e que nos tira o ânimo e também a certeza para esperar ou mesmo almejar uma vida na eternidade. Então, essa incompreensão também nos leva a nos desviar da real e verdadeira intenção de Deus quando diz que o nosso Jesus voltará para nos buscar. Aqui também um subtítulo que diz: a demora não significa que a palavra de Deus será anulada, ou seja, a demora é um sinal da misericórdia de Deus. Jesus voltará e sejamos zelosos. Irmãos, há uma necessidade, é um sinônimo essa palavra que chama-se ser piedoso ou piedade. Piedade não no sentido de clemência, de você ter pena de alguém, mas piedade no sentido do zelo. Nós temos que olhar para os textos da Bíblia, como o próprio Jesus deixou no sermão escatológico, lá no capítulo 24 de Mateus, e de tantos outros momentos em que ele falou de que quando ele fala da sua morte, quando ele fala da sua ressurreição, quando ele fala da promessa do Espírito Santo. Isso quer dizer de que ele tem, com certeza, a expectativa em nós. De qual expectativa você perguntaria? De que nós estivéssemos zelando pela pregação desse evangelho, em fazer a nossa parte, em ter uma conduta irrepreensível. Eu sei que muitas vezes, e apesar de a gente estar sendo confrontado e sendo desanimado o tempo todo, mas o nosso dever é de zelar
pelas Escrituras Sagradas. Jesus voltará e devemos pregar esse evangelho. Irmãos, o pregar o evangelho não consiste em a gente ir a uma praça pública tão somente e pregar o evangelho. A pregação do evangelho não consiste em a gente estar indo todos os cultos da nossa igreja, não somente isso. Não consiste em a gente estabelecer uma estratégia de evangelismo para alcançar as pessoas da nossa comunidade. Pregar o evangelho é viver uma vida de exemplo, uma vida que está na contramão desse mundo e dos seus conceitos e das suas ideias e das suas filosofias. Quando nós pregamos o evangelho com a nossa vida, acredite, nós alcançamos as pessoas de uma maneira muito contagiante. Eu tenho dito nas mensagens na igreja de que as pessoas querem crer na Bíblia, mas antes elas querem crer em nós. Então, que a gente possa pregar o evangelho com a nossa vida. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela reside também na maneira piedosa, zelosa, de como nós vivemos esse evangelho. A prática diária da vontade de Deus nos distancia da prática pecaminosa desse mundo. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai errar mais. Bom seria que nós não errássemos, mas estou dizendo aqui de que a prática diária do evangelho vai nos levar a uma intimidade, uma proximidade maior com o nosso Deus. Seguindo aqui, Jesus voltará e cresçamos na fé. Olha só, Paulo nos exorta na carta aos Efésios que nós devemos crescer e para entendermos e crescermos no entendimento da vontade de Deus. Efésios 4 vai falar de que nós precisamos entender qual o nosso dom, a nossa capacidade. Ele vai falar, lembra do texto que ele diz, lá pelos versos 11 e 12, de que a um ele chamou para apóstolos, doutores, mestres, pastores e evangelistas, ou seja, o crente precisa crescer na fé. Não podemos ser aquele crente tão somente domingueiro ou de que vai fazer apenas algumas coisas elementares e básicas da vida eclesiástica, ou seja, da vida na igreja. Mas nós devemos ser aqueles crentes que examinam a palavra, crescem no conhecimento dessa palavra e entendem graça. Graça não quer dizer que nós devemos abusar da bondade de Deus. Acredite no que eu estou lhe falando. Graça não consiste no abuso da vontade de Deus, mas graça consiste em a gente entender de que nós por mais que nos sintamos justificados, ou por mais que a gente se sinta merecedor da misericórdia de Deus, ainda assim não somos merecedores. Então a graça tem que ser entendida como um favor imerecido, mas também algo que nos alcançou e que precisa alcançar outras pessoas. Cresçamos na fé, essa fé que vai multiplicar o nosso desejo de que outras pessoas se salvem. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e não vê. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu queria concluir com você dizendo aqui algumas coisas, de que esse texto, ou essa carta de Pedro aos crentes da sua época, nos alcança, nos trazendo de que nós temos que, em todos os dias, em todos os tempos, nós temos que trabalhar para que a volta de Jesus seja acelerada. Então, o autor da lição está falando o seguinte: para pensar, você está atento e iminente à volta de Jesus Cristo? Nós precisamos entender que a esperança do cristão é essa. Então, nós precisamos estar atentos, sim, a essa volta. Você tem sido zeloso por uma vida santa e piedosa? Ou seja, qual o seu zelo, qual o seu cuidado, como você tem feito a vontade de Deus, o que a vontade de Deus representa para você na sua vida? Você tem colocado mais em evidente aquilo que você deseja, entende, ou aquilo que realmente Deus requer de nós? Você tem aproveitado bem as oportunidades para pregar o Evangelho? Querido, acredite, todos os dias nós temos essa oportunidade. No mercado, na fila da casa lotérica, no ônibus, na condução, no Uber, no shopping, o lugar aonde você estiver, você tem essa oportunidade de pregar o Evangelho. Dê a Deus
a oportunidade de usar você. E peça a Ele estratégias para falar do Evangelho a outras pessoas. Você tem se dedicado a crescer na fé e no conhecimento de Cristo? Querido, vai aqui um apelo a você. Estude a palavra de Deus. Mas, pastor, como estudar a palavra de Deus? Já digo para você. Nós temos a EBD da nossa igreja, nós temos treinamentos, nós temos os cultos de quarta-feira, nós temos as mensagens de domingo de manhã e nós temos os estudos que são produzidos para os pequenos grupos e para que a gente possa ter um crescimento. Não julgue saber todas as coisas, porque com certeza nós falhamos em conhecer algo ou alguma particularidade da palavra de Deus. Eu encerro a minha palavra dizendo a você o seguinte: Jesus voltará. Quando ainda não sabemos. Mas o que faremos até lá? Ou o que qual a nossa expectativa até lá? De que estamos seguros para uma vida eterna com Ele, de que Ele nunca falha e de que Ele não revogará a sua promessa, ou seja, Ele não voltará atrás. A Bíblia diz que Ele não é um homem que minta e nem se arrependa. Então, que ao ler essa revista, ler a lição 12, você possa entender que a vitória verdadeira, a vitória do cristão está na consciência de que Cristo voltará um dia. Espero que nesses 16 minutos em que estou aqui falando com você, você possa se sentir impelido e envolvido com a palavra de Deus, não com a minha maneira de ser e de falar, não tão somente, para que a gente não seja contraditório, porque quando nós temos uma vida de exemplos, uma vida piedosa diante de Deus, as pessoas começam a querer conhecer esse Deus que servimos. Que essa semana seja uma semana abençoada para você e que o estudo de hoje possa alimentar a sua esperança e o desejo de continuar servindo a Deus e esperando a volta de Jesus. Que Deus te abençoe.